Jerusalém, a Cidade Santa, ainda ressoava com os ecos de um evento extraordinário. Poucas horas antes, no dia de Pentecostes, testemunhas de todas as nações, homens e mulheres, haviam sido tocados por um poder divino indescritível, algo que transcendia a compreensão humana e desafiava toda a lógica conhecida. Uma brisa forte que não era brisa comum, línguas como que de fogo que pousaram suavemente, mas com um impacto eterno, e a capacidade repentina de falar e entender em diversas línguas, quebrando barreiras de comunicação e unindo corações. 3.000 pessoas, sim, você ouviu bem. 3.000 vidas, cada uma com sua história e suas preocupações, foram transformadas radicalmente em um único dia, no coração daquela cidade milenar. Agora, a pergunta não era apenas sussurrada, mas pairava no ar com a força de um clamor. E agora? Aqueles que haviam escutado a pregação apaixonada e corajosa de Pedro, que haviam sentido o toque inconfundível do Espírito Santo de uma forma jamais imaginada, se viram em um novo e assustador, mas também profundamente glorioso, despertar. A Jerusalém do século I depois de Cristo era, por excelência, um caldeirão fervente de culturas, um epicentro religioso pulsante, onde tradições milenares se encontravam com influências romanas e helênicas. Era, contudo, também um lugar marcado por profundas divisões sociais, econômicas e religiosas. Uma cidade onde a fé era vivida intensamente, é verdade, mas muitas vezes de forma ritualística, individualista, centrada na observância estrita da lei e nas aparências. Aquele evento, porém, havia virado tudo de cabeça para baixo. Para essas 3.000 almas, recém-batizadas, o ato de imersão na água representou muito mais do que um simples rito de passagem. Foi um portal para uma dimensão espiritual e comunitária completamente nova, um ponto sem retorno. A experiência do Pentecostes foi tão avassaladora, tão concreta e real, que o normal de suas vidas anteriores, com suas rotinas e preocupações mundanas, simplesmente não podia mais existir. A mente humana, por sua natureza inata, tende a buscar a familiaridade, o conforto do que é conhecido e seguro. Mas como alguém poderia voltar à rotina dos mercados agitados, às sinagogas com seus rituais já estabelecidos, às suas casas e famílias, após ter sido inundado pela presença do Criador de uma forma tão pessoal, tão íntima e poderosa? O retorno à vida cotidiana, a qual estavam acostumados, não era meramente difícil, era impossível. Uma nova realidade, uma nova forma de existir, de pensar, de se relacionar, estava nascendo não apenas diante de seus olhos, mas sendo esculpida em seus próprios corações. O que se formava ali, entre as estreitas vielas e os pátios acolhedores daquela antiga cidade, não era apenas um grupo aleatório de convertidos entusiasmados. Era o embrião, a semente germinando de algo monumental e transformador. A primeira igreja. E nesse despertar coletivo, uma figura singular, mas de importância inestimável, estava presente e atuante. Maria, a mãe de Jesus. Ela, que havia guardado todas essas maravilhas em seu coração desde o anúncio do anjo, que havia vivenciado a encarnação do Verbo, a paixão indizível e a gloriosa ressurreição de seu filho. Agora era a testemunha silenciosa e a mãe amorosa daquela que seria a grande família da fé, a comunidade dos discípulos. No meio daquele fervor contagiante, Maria representava a continuidade mais pura, a conexão viva entre a vida terrena de Cristo e o nascimento vibrante de sua igreja. Sua presença materna e santificadora abençoava o início de uma comunidade que era, em sua essência mais profunda, a extensão do próprio amor e da própria família de Deus na terra. Ela era a figura central que reunia e abençoava este novo povo. Esta não era apenas uma reunião de pessoas com uma experiência religiosa em comum. Era algo muito mais profundo. Não era um clube social ou um grupo de estudos,
nem uma seita isolada buscando exclusividade. Era uma comunidade revolucionária, com uma visão radicalmente diferente do mundo, que estava prestes a redefinir o próprio significado de vida em sociedade, de fraternidade, de pertencimento. Eles não estavam simplesmente retornando ao que chamávamos de normalidade de antes, porque o normal havia sido irremediavelmente e gloriosamente alterado. Eles estavam, na verdade, ativamente construindo uma nova normalidade, uma nova vida que transcendia todas as expectativas humanas, todas as convenções sociais e todas as estruturas da época. Eles eram precursores de um novo tempo. Eles não só foram tocados por um poder divino, mas foram clara e poderosamente comissionados para uma nova missão. O Espírito Santo, que havia descido sobre eles de forma tão visível e audível, não era apenas uma sensação passageira de euforia espiritual, mas um poder capacitador e transformador que os impulsionava a uma vida de comunhão radical, de amor mútuo e de serviço abnegado. A tese que defenderemos ao longo deste vídeo é que a formação dessa primeira comunidade não foi um mero acaso histórico, um fenômeno isolado, mas a manifestação intencional e planejada de um novo modo de viver a fé, de uma nova sociedade em miniatura. Uma existência onde os pilares fundamentais da fé cristã se entrelaçavam de forma indissolúvel com a vida prática e diária, transformando cada aspecto do dia a dia de cada crente. Eles estavam prestes a mostrar ao mundo uma forma de pertencimento e cuidado mútuo que desafiaria todas as convenções sociais e políticas da época, oferecendo esperança onde antes havia desespero. Eles não apenas acreditaram em algo, eles viveram esse algo de uma maneira tão autêntica e visível que jamais havia sido vista antes nas movimentadas ruas de Jerusalém. Essa transformação não era apenas teórica, não era um conceito abstrato, era vivida, era respirada, era palpável em cada encontro nas ruas e em cada refeição compartilhada nas casas da cidade. Uma nova era havia de fato começado. Antes de continuarmos a explorar os pilares dessa comunidade extraordinária que mudou o mundo, faça um favor a nós e a si mesmo. Inscreva-se agora mesmo no canal e nos diga nos comentários, com muito carinho, de onde você está assistindo a este vídeo. Depois daquele Pentecostes, não se tratava de um evento isolado, de um simples lampejo de fé ou de uma experiência momentânea que logo se desvaneceria com a rotina. Aquele grupo, agora transformado em a primeira igreja, não apenas aceitou o Evangelho, mas decidiu perseverar nele. A perseverança se tornou a bússola, o motor que impulsionava cada passo, cada decisão. Não era apenas uma questão de ter crido, mas de viver, respirar e crescer nessa nova crença. Era a dedicação constante e inabalável a algo que, para muitos, parecia uma loucura, mas que para eles era a própria essência da vida. É aqui que entram os 4 pilares fundamentais, descritos com clareza nos textos antigos. Eles eram o alicerce sobre o qual a primeira igreja se erguia, os sustentáculos que permitiam que essa nova família se mantivesse firme em meio a um mundo em constante ebulição. Esses pilares não eram apenas conceitos teóricos, eram ações diárias, vividas intensamente por cada membro da comunidade. São eles: o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. O primeiro pilar era a dedicação contínua ao ensino dos apóstolos. Pense nisso: 3.000 pessoas, recém-convertidas, vindo de backgrounds culturais e religiosos diversos, precisavam de uma base sólida para entender o que significava seguir a Jesus Cristo. Os apóstolos, que haviam caminhado com o Mestre, que tinham ouvido suas palavras e testemunhado seus milagres, eram os guardiões e transmissores desse conhecimento vital. Eles não estavam apenas compartilhando histórias, estavam revelando uma nova cosmovisão, uma nova ética,
uma nova maneira de se relacionar com Deus e com o próximo. Este ensino não era opcional, era o pão espiritual diário que nutria a fé e moldava o caráter de cada crente. Era a formação, a catequese em sua forma mais pura e essencial, garantindo que a base doutrinária fosse sólida e unificada. O segundo pilar era a comunhão prática. E aqui, a beleza dessa comunidade se manifestava de forma palpável. A comunhão ia muito além de simplesmente estarem juntos no mesmo lugar. Envolvia apoio mútuo, ajuda recíproca, uma vida compartilhada de tal forma que as necessidades de um eram sentidas e atendidas pelos outros. Em uma sociedade onde a individualidade era a norma, onde a pobreza era uma realidade dura e a exclusão social era comum, a primeira igreja rompia com todas as barreiras. Eles se importavam uns com os outros de uma maneira radical. Se um irmão ou irmã passava por dificuldades, a comunidade se unia para supri-la. Se alguém precisava de consolo, havia ombros e ouvidos atentos. Era a manifestação de um amor que não se limitava a palavras bonitas, mas se traduzia em ações concretas, em um profundo senso de pertencimento e responsabilidade mútua. Em seguida, o terceiro pilar, o partir do pão. Este não era apenas um ato, era um ritual com dois significados profundos. Por um lado, representava as refeições diárias compartilhadas de casa em casa, um momento de alegria e confraternização, onde todos se sentiam parte de uma grande família. Nessas refeições, as barreiras sociais e econômicas se dissolviam. Ricos e pobres, homens e mulheres, jovens e idosos, todos se sentavam à mesma mesa, partilhando o alimento físico que os unia. Mas o partir do pão também simbolizava algo ainda mais sagrado: a celebração da Eucaristia, a lembrança do sacrifício de Jesus Cristo. Era um momento de memória, de gratidão e de renovação do compromisso com o Senhor, um elo espiritual que ligava o presente ao sacrifício redentor do passado e à esperança do futuro. Era a refeição que nutria o corpo e a alma. Finalmente, o quarto pilar, mas não menos importante, as orações. A constância e a importância das orações na vida individual e coletiva daquela comunidade são inegáveis. Eles oravam juntos no templo, nas casas, em qualquer lugar. A oração era o oxigênio espiritual que os mantinha vivos e conectados ao divino. Não eram apenas pedidos, eram atos de adoração, de súplica, de gratidão e de intercessão. Através da oração, a primeira igreja buscava a direção do Espírito Santo, encontrava força para enfrentar as adversidades e expressava sua profunda dependência de Deus. A oração era a ponte entre o céu e a terra, um diálogo contínuo que fortalecia a fé de cada crente e a coesão de toda a comunidade. Perceba que, ao observarmos esses 4 pilares, fica claro que a igreja nascente não era meramente um local físico, um edifício onde as pessoas se reuniam para rituais. Não era um ponto no mapa, mas sim uma entidade viva, um ritmo de vida. A igreja era a maneira como eles viviam, como se relacionavam, como aprendiam e como adoravam. Ela permeava cada aspecto da existência, transformando o cotidiano em um campo fértil para a manifestação da fé. Em outras palavras, eles não iam à igreja, eles eram a igreja. E tudo isso era possível graças ao Espírito Santo, o grande capacitador. Ele não apenas lhes concedeu dons sobrenaturais no dia de Pentecostes, mas foi muito além. O Espírito Santo semeou em seus corações algo ainda mais profundo: corações de amor. Um amor genuíno e transformador que os impulsionava a viver esses pilares de forma tão radical e autêntica. Esse amor não era uma emoção passageira, mas uma força poderosa que desmantelava o egoísmo, a indiferença e as divisões, construindo uma comunidade onde a fraternidade era a lei máxima.
Era o Espírito Santo que lhes dava a capacidade de viver em comunhão radical, um feito que a própria sociedade de Jerusalém observaria com surpresa e admiração. A vida daquela comunidade era, de fato, um testemunho vivo do poder transformador do amor de Deus. Essa transformação interna, gestada pelo Espírito Santo, logo transbordou para a realidade material, dando origem ao que muitos historiadores e teólogos chamam de a economia do reino. Em meio às ruas apedrejadas e ao comércio vibrante de Jerusalém, um fenômeno social sem precedentes começou a se desenrolar. A primeira igreja não apenas compartilhava orações e ensinos, mas abraçava uma generosidade radical que desafiava a lógica do Império Romano e as convenções da sociedade judaica da época. Onde o mundo via posse e acúmulo como sinais de segurança e status, aqueles homens e mulheres viam o que possuíam como ferramentas para o cuidado mútuo. O impacto foi imediato e visível. Membros daquela comunidade, movidos por um impulso que não vinha de decretos externos, mas de uma convicção interior profunda, começaram a realizar um ato de desprendimento extraordinário. A venda voluntária de seus bens e propriedades. Não havia uma lei que os obrigasse a tal, nem um sistema de taxação imposto pelos apóstolos. Era, antes, um transbordamento da fé. Terras que pertenciam a famílias por gerações e objetos de valor eram convertidos em recursos, e o valor arrecadado era colocado aos pés dos líderes para ser distribuído conforme a necessidade de cada um. O princípio norteador era simples, porém revolucionário. Nenhum deles deveria passar privação enquanto houvesse abundância no seio da comunidade. Esse foi, talvez, o maior milagre visual do período pós-Pentecostes. Enquanto as línguas de fogo e os prodígios curativos atraíam o espanto, era a manifestação da mutualidade e do cuidado prático que convencia os céticos. Ver um antigo proprietário de terras abraçar como irmão um ex-mendigo, agora ambos sentados à mesma mesa e providos do mesmo sustento, era uma imagem que abalava as estruturas sociais de Jerusalém. A carência estava sendo sistematicamente eliminada, não por um programa assistencialista frio, mas pelo calor de uma família que se recusava a permitir que um dos seus sofresse o flagelo da fome ou do desabrigo. Essa vivência profunda não se limitava aos átrios grandiosos do templo, onde eles ainda se reuniam para as orações públicas. O verdadeiro pulsar da igreja primitiva acontecia na esfera privada, na intimidade dos lares. A vida cotidiana era marcada por reuniões constantes, de casa em casa. Longe da pompa dos rituais oficiais, o cristianismo nascente florescia entre o cheiro do pão assado e o som do vinho sendo servido. O texto bíblico descreve esse ambiente com duas características marcantes: alegria e singeleza de coração. Havia uma leveza naquelas casas, uma pureza de intenção que tornava cada refeição um ato de adoração. O contraste cultural era fascinante. Enquanto o templo representava a majestade da tradição e os sacrifícios de animais, as casas representavam a vivência da nova aliança, onde o sacrifício de Cristo já havia sido realizado e a vida comunitária era o altar. A hospitalidade tornou-se a arma secreta para o avanço do Evangelho. Cada porta aberta para um estranho, cada prato extra colocado à mesa para um novo convertido, era um convite para experimentar o reino de Deus na prática. Não era apenas sobre comida, era sobre oferecer um pertencimento real em um mundo de solidão e exclusão. O resultado dessa dinâmica foi um reconhecimento social sem precedentes. A narrativa nos conta que a comunidade ganhava o favor de todo o povo. Mesmo aqueles que ainda não criam na mensagem de Jesus sentiam-se atraídos pela qualidade de vida que aqueles crentes demonstravam. Havia algo de magnético na sinceridade daquela comunhão.
Jerusalém olhava para eles e via uma sociedade alternativa, um oásis de amor e justiça que parecia impossível de existir sob o jugo romano. O favor popular não era fruto de marketing ou busca por aprovação, mas o subproduto natural de uma vida que exalava a presença de Deus através do serviço ao próximo. Hoje, em 2026, olhamos para esses relatos com uma mistura de admiração e saudade. O desafio de replicar essa comunhão radical em nossa era digital e hiperindividualista é imenso, mas a necessidade nunca foi tão urgente. O Pentecostes histórico não foi apenas um evento para ser lembrado em datas festivas, mas um chamado para uma forma de existir que ainda hoje tem o poder de transformar cidades. A conexão entre aquele fogo que desceu do céu e a nossa realidade atual reside na nossa disposição de sermos, também nós, canais dessa generosidade e desse amor visceral. A Igreja de Atos nos ensina que o espiritual e o material são faces da mesma moeda. Não há verdadeira espiritualidade que não se importe com a barriga vazia do irmão, nem há verdadeira comunhão que se feche entre quatro paredes. O legado daquela primeira família da fé nos convida a quebrar o pão e a repartir a vida, sendo para os que nos cercam a presença de uma mãe zelosa e de um irmão fiel. Maria, que acompanhou o nascimento dessa comunidade, certamente via naqueles gestos de partilha o cumprimento pleno do que seu filho viera ensinar. Ao encerrarmos esta jornada pelo nascimento da Igreja, o convite que fica é o de não sermos apenas espectadores de uma história antiga, mas protagonistas de uma história presente. A comunhão radical ainda é o maior testemunho que podemos oferecer ao mundo. Se este relato tocou seu coração e despertou em você o desejo de viver essa realidade, participe ativamente conosco. Escreva nos comentários a frase "comunhão e pão". Deixe seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas e não se esqueça de se inscrever para continuar caminhando com a gente. Mas prepare-se, pois o caminho da fé nunca é isento de obstáculos. A paz e a alegria daquele início idílico logo enfrentariam nuvens pesadas. A primeira igreja estava prestes a ser testada de formas que ninguém imaginava. No próximo vídeo, vamos mergulhar no primeiro grande teste da igreja. Como eles reagiram quando a admiração do povo se transformou em perseguição e as portas das casas começaram a ser vigiadas? Acompanhe-nos para descobrir como o fogo do Espírito se espalhou ainda mais quando tentaram apagá-lo. Nos vemos em breve.